Olá, meninos e meninas do RN Monteiro Santana. Quem fala aqui com vocês é o professor Ronaldo. A aula de ciências hoje é do 8º ano e nós iremos falar de um assunto que tem muito a ver com vocês. É a puberdade masculina e feminina, período que vocês estão vivenciando, tá? E as habilidades, ou a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a seguinte: a EF8CI22, que consiste em analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos hormônios sexuais do sistema nervoso. Você já deve ter lido no seu livro, já fez os exercícios e sabe me dizer o que são os hormônios, né? São substâncias que provocam alguma ação naquele órgão que lhe é específico. Aqui no caso, nós vamos falar dos hormônios sexuais. Quem são esses hormônios e por que e como eles atuam. Tá bem? Se prepare, pegue aí o seu material e vamos começar. Bom, adolescência e puberdade. A adolescência é um período de vida da espécie humana. Todos nós sabemos que ao nascer, nós passamos por ciclos de vida. No nascimento, você é bebê prematuro até 1 ano. Você é bebê, não é prematuro, perdão. Você é um bebê, uma criança. Você vai ter um período de infância, do 0 ano até os 7 anos de idade. 7 anos, 10 anos. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, nesse período, você vai ter um pensamento diferente. Seus interesses são de brincar e brincar. E isso é muito importante para o desenvolvimento humano. É a infância. Mas, a partir dos 10 anos, 12 anos, começa um período que a gente chama de adolescência. Você não é criança mais e não é adulto ainda. É um período de intermediário, período intermediário. Portanto, chama de adolescência. E a puberdade seria as mudanças que o seu corpo vai sofrer a partir desse momento. Certamente, as meninas gostam muito de espelho. A gente vê muito na escola, via muito na escola, as meninas começam a se interessar mais pelos espelhos, pela própria aparência, olhar o rosto, se tem espinha, e a espinha é um sinal que o seu corpo está mudando. E os meninos começam a dar aquele estirão. Geralmente eles crescem mais rápido que as meninas, ficam bonitos, garbosos, a voz começa a mudar, os braços se alongam, ficam com a agressividade à flor da pele, são mais agressivos. Tudo isso faz parte do processo que a gente chama de adolescência. Bom, e o que seria esse período? Os cientistas dizem que é o terceiro período mais acentuado da espécie humana. É acentuado geralmente no início, por volta dos 12 anos, para os meninos, para as meninas, melhor dizendo, e dos 14 para os meninos. É geralmente que os meninos, em 14 anos, eles vão crescer mais rápido. Aos 14 em diante, eles dão aquele estirão chamado. Já as meninas, o desenvolvimento é mais cedo, aos 12 anos. E acontece muito por causa da ação dos hormônios. Existem 2 hormônios que atuam especificamente nessas mudanças sexuais aparentes dos seres humanos. Para
As meninas são o estrogênio e a progesterona, enquanto para os meninos é a testosterona. Não se incomode, não se preocupe que esse assunto, falar e especificar os hormônios, nós vamos falar quando estiver falando sobre a questão da sexualidade masculina e feminina, falando de aparelho reprodutor. Tudo bem? Então, vamos lá. Você já passou por isso? Você está passando por isso? Não se aflija, não se incomode. Isso faz parte do processo, tá bom? É bom você saber que você não é anormal. Você é normal e está passando por um período de transição. Bom, certamente tem aquele dia que você acordou super feliz, como essa menina aí, ó. Feliz, já botou o cabelo pro lado, satisfeita. Mas perceba, é um rosto de um adolescente porque não é um rosto de uma mulher ainda. É um rosto de transição entre criança e adulto. É um rosto misturado. Veja, as feições ainda bem finas, não é? Um olhar encantado que as crianças têm, mas também já não é mais aquele pensamento de brincar com boneca. Já é um pensamento de mulher. Bom, e também nesse período, o que mais tem nos adolescentes são as dúvidas. É um período de autoafirmação. O que é que eu vou ser? Como eu sou? O que é que eu quero? Quais são as minhas opções? Quais são os meus desejos? Tudo isso faz parte do processo. E muito desse processo se dá pela presença hormonal dos dois hormônios que eu acabei de falar. Eles vão agir diretamente no corpo do adolescente, provocando mudanças. O corpo produz os hormônios, todo mundo já sabe que são os hormônios, e são os hormônios sexuais que vão dar as características sexuais secundárias para meninos e para meninas. Para as meninas, o hormônio, o estrogênio e a progesterona, mais incisivamente, o estrogênio vão dar as características sexuais femininas. Ela vai perder aquele corpo de criança e vai começar a apresentar um crescimento das mamas, o afinamento do quadril, o pensamento e também as atitudes vão ser ora de criança e ora de mulher. Esses hormônios são poderosíssimos. Nos meninos também. Aparece nos meninos o engrossamento da voz, o tono muscular, passa a ter mais força, entendeu? Passa a ter mais agressividade, a voz engrossa, é questão da testosterona. Além dos outros aparecimentos das características sexuais secundárias que nós vamos falar mais adiante. Tudo bem aí? Então vamos lá. Bom, nas meninas, a primeira coisa que o corpo diz para você que você já não é mais menina ou está se tornando uma mulher é a primeira menstruação. E o que seria a menstruação? Seria o fluxo menstrual, o corrimento do endométrio através da vagina. O corpo está avisando para a menina que ela já está ovulando. Ovular significa que o corpo da mulher, já nessa condição, poderia engravidar. Não é obrigado. E nem eu estou dizendo aqui que é para se engravidar adolescente. O corpo já está, os óvulos já estão maduros. E a primeira menstruação significa que aquele endométrio preparado, ele não foi utilizado, vamos dizer assim. Então acontece o que a gente chama, e os especialistas chamam de fluxo menstrual. A primeira menstruação geralmente é chamada de menarca pelos especialistas e médicos. Todos os meses, de maneira irregular, no começo, para os adolescentes, será de maneira irregular, vai ter o fluxo menstrual.
que pode vir muito ou pode vir pouco, ou pode não vir. Isso depende muito de menina para menina, tá bem? Então não é questão de se preocupar com isso. Agora, é fato e é preciso que você, menina, converse com sua mãe ou com alguém que você tenha confiança a respeito da primeira menstruação. Esses detalhes íntimos é muito importante se discutir com a mãe, ou com a tia, ou com alguém, alguma mulher que já passou por isso e vai lhe explicar que isso acontece e como acontece. Está me entendendo? Muito bem. E a menstruação é motivo de vergonha? Muito pelo contrário. A menstruação é um sinal de que seu corpo vai mudar a partir da primeira menstruação e vai começar a ser capaz de abrigar um ser vivo. Isso é potencialmente, para a biologia, dizer que o corpo daquela menina já pode gerar uma criança. Não é que tem que gerar, entenda. Não é isso, mas o organismo já avisa que se ela decidir fazer relação sexual sem preservativo, ela corre o risco de ter uma gravidez indesejada, porque ela já está ovulando. Já potencialmente ela pode ser mãe, tá? Bom, e nesse meio você deve conversar com sua mãe e tomar a decisão qual o tipo de absorvente que você vai usar, qual que você se adapta melhor. Mas isso é questão para você discutir com sua mãe e negociar e dizer qual é o melhor, tá? Bom, isso vai acontecer mês a mês. Como eu disse, é um ciclo. Todo mês ele vai acontecer. E quando você chegar numa fase da sua vida, que se for mulher, passada da adolescência, ele vai ter uma regularidade. Todo mês você vai precisar disso aí. Então é um papo que você tem que bater bem aberto com sua mãe ou com quem lhe ajuda, tá? Para você não passar vexame, ou tá naquele período você controlar. Se você sabe que naquele mês, tal dia aconteceu isso, você já leva para a escola ou para algum lugar, já vai na sua bolsinha um absorvente. Mulher. Já nos meninos, os hormônios provocam o desenvolvimento dos testículos. Esse desenvolvimento do testículo, onde está o hormônio da testosterona, produzido pelos testículos, produz o hormônio, vai também fazer o desenvolvimento do pênis, que vai crescer um pouco. E também o todo o desenvolvimento do sistema genital feminino, masculino. E o seu sistema genital masculino começa a produzir espermatozoide. Lembra daquele período, por volta dos 14 anos? Não é regra, é uma estimativa. Quer dizer que você chegou com 14 anos, não está acontecendo? Ou pode acontecer antes? Pode. E também vai começar a aparecer os pelos na região genital e nas axilas. O comportamento do menino vai mudar também. Veja só esse menino aqui, ó. Veja como o rosto dele já não é mais de criança, já é um rosto de adolescente. É uma transição entre homem e menino, tá bom? E, obviamente, nesse período, os meninos e as meninas vão ter interesse pelo sexo oposto. Vão se interessar, os meninos vão se interessar pelas meninas e as meninas pelos meninos. Mas isso não quer dizer que vocês, meninos e meninas, tenham que como é que eu digo? Apressar esse processo. Não precisa tomar remédio para crescer os pelos ou crescer a barba. Você tem que deixar o tempo agir, os hormônios vão agir gradativamente. Como a gente viu lá naquela aula sobre hormônios, ele age em
de maneira bem vagarosa, fazendo com que o seu corpo mude. Quando a mulher menstrua a primeira vez e o homem começa a produzir espermatozoide, eles já estão aptos a gerar um bebê. Se adolescentes, na primeira vez, vão ter relação sexual, não usam preservativo, não sabem de nada, vão só pelo impulso sexual e a vontade, eles vão ser pais novos, pode sim acontecer. A primeira vez acontece? Acontece. Já vi muitas adolescentes na minha vida com a primeira vez engravidar e perder a infância, porque vai ter que se tornar mãe. E eu já vi muitas adolescentes morrerem porque fizeram um aborto. Não sabem o que estão lidando. Mas tem uma coisa na sua cabeça. Você tomou a decisão de fazer, aprenda a pagar as consequências. Todos os nossos atos têm consequências. E fazer relação sexual sem preservativo, além da gravidez, você pode pegar doenças sexualmente transmissíveis, e ele vai falar depois. Vocês estão me entendendo? Então preste atenção no que você vai fazer. Então a adolescência é período de mudança, é um período delicado. A cabeça pode não evoluir como o corpo. O menino pode estar grandão, gigante, mas tem uma cabeça de criança. A mesma coisa com a menina. A menina pode estar moça feita, mas os pensamentos não são de mulher, são de criança. Então tem que se respeitar. Tem que se ter respeito com o próprio corpo. E para ter respeito, você tem que conhecer o seu corpo. Tá bom? Tem que tomar muito cuidado com a adolescência. Bom, e algumas coisas podem acontecer nesse período da adolescência. O primeiro que acontece com os meninos é a ginecomastia, quer dizer, é uma doença? Não, só se crescer demais. Os mamilos crescem. A gente tem aquela região do mamilo masculino, vai crescer um pouquinho. Isso significa que ele há produção hormonal. O que cresce na mulher em maior quantidade é por causa do outro hormônio, a progesterona. Vai fazer os seios crescerem e terem a probabilidade, a possibilidade de gerar um bebê, e ali vai produzir o quê? Leite. Tá? E a ginecomastia é quando o seio do menino cresce demais. Mas aí você tem que consultar um médico. O médico vai dizer o que é que você deve fazer. Há cirurgia para tirar isso? Mas tem que se tomar bastante cuidado. Procurar um especialista. E é normal crescer. O que não é normal é crescer demais, ficar parecendo um seio feminino. E aí, você tem que respeitar as diferenças. Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Tem um japonês, tem um indiano, tem um louro, tem um negro, e etc, etc, etc. Ninguém cresce do mesmo jeito. O que é fundamental nessa fase da vida? É aceitar-se. Aceitar-se é fundamental. Ninguém é igual. Todo mundo é diferente. Agora, você está no 8º ano, você tem que entender que o seu corpo muda, mas você tem que mudar também. Você tem que ser mais responsável, você tem que pensar mais no futuro, você tem que começar a estudar, e aí é fundamental estudar, ler, aprimorar-se. Tá bem? Então era isso que nós tínhamos que falar com vocês hoje, essa aula sobre puberdade na adolescência, tá? Você vai ver isso no seu livro, que é o próximo capítulo, depois de reprodução sexuada e produção assexuada em animais e plantas, né? Esse capítulo também fala dos hormônios, que nós já falamos, sistema endócrino, você já sabe o que é hormônio. E aí, essa atividade aqui a gente vai fazer
eu vou passar depois para vocês fazerem algumas questões, ok? Então era isso, fique com Deus e até a próxima.